Fala galera rubro-negra. Veja como foi a coletiva de Dorival Júnior no pós-jogo do Flamengo. Guarda do Fogo aqui, Flá TV. Dorival, eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do time hoje, também já projetando mais uma decisão na quarta-feira, por favor. Olha, eu acho que foi um jogo assim, nós procuramos fazer e trabalhar da maneira correta, enfrentamos uma marcação muito forte, não tivemos a dinâmica de troca de passes que nós sempre tivemos e demonstramos na maioria dos jogos. Com isso, é natural que você, quando chegava à frente do gol adversário, eram jogadas muito forçadas, e você forçando a jogada, principalmente por dentro, você dava possibilidades para a equipe do Goiás retomar essa bola e na retomada usar a sua transição, que ela sempre foi muito forte, um ponto de desequilíbrio na maioria dos jogos. Eu sinto porque nós não tivemos essa paciência, né, de trabalharmos bola na frente da área adversária, invertermos o lado do jogo, para que daí sim houvesse uma infiltração, uma penetração. De modo geral, nós tivemos um comportamento muito bom, defensivamente, nosso meio-campo muito bem postado, mas em termos de criação, hoje realmente nós tivemos dificuldades em razão principalmente desses quesitos que eu falei. Dorival, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Primeiro eu queria te perguntar a sua impressão sobre dois assuntos específicos. A sua impressão sobre o lance do gol de empate, se no momento ali, se você teve a oportunidade de rever o lance também, o que você achou que foi aquele choque, né, entre o Léo Pereira e o Tadeu, que acabou resultando no gol de empate? E segundo, sobre as alterações, se as alterações surtiram o efeito que você esperava. E especificamente se o Everton saiu, porque já era algo programado para ele não jogar um tempo maior, né, pensando nos próximos jogos pela frente. Começar pelo Everton. O Everton foi valente e guerreiro hoje, porque ele teve uma indisposição grande no hotel e talvez nem entrasse em campo. E mesmo assim ele suportou 60 minutos. Talvez tivesse que tirá-lo até um pouquinho antes, mas um jogador desse nível você quer tê-lo o máximo possível em campo. E o que ele conseguiu suportar foram esses 60 minutos que foram importantes, mas não havia como deixá-lo juntamente com o Arrasca, porque a condição dele não favorecia muito. Olha, de um modo geral, a entrada de cada um, ela contribui de uma maneira ou de outra, ela melhora em muitos momentos, ela melhora alguns quesitos, outros não. É um fato natural, porque você tem que ter uma adaptação rápida a uma situação que esteja acontecendo. Eu abri do lado o Rodney, porque ele tem essa característica de poder partir para cima, né? De ser importante em jogadas que ele venha com bola dominada, e com isso, fazendo uma dobra juntamente com o Matheus, nós poderíamos estar reforçados, como aconteceu, no sentido defensivo muito bem, e ofensivamente ele poderia ter uma possibilidade em aberto, porque ele tem um para um muito agudo, né? Marinho tentou trabalhar pelo lado, vinha com a bola por dentro e nós precisávamos dessa bola um pouquinho mais de fundo. Foi o momento que também entraram o Matheus e o França e deram uma mobilidade um pouco maior à nossa equipe. Eu acho que aí sim foram importantes. E no mais, assim, de um modo geral, a equipe se comportou relativamente bem, não com a criatividade que nós sempre tivemos, porém um jogo que nós temos que entender também que foi um jogo muito difícil, muito complicado de se jogar, as duas linhas adversárias muito próximas, não dando espaço para que tivéssemos criação, e isso aí acabou comprometendo um pouco o nosso rendimento ofensivo. Olha, para mim foi normal. Na minha opinião, ele teria que ter confirmado o gol e depois visto se teria um problema ou não. Tanto é que a nossa reação foi de espanto na hora, com tudo que aconteceu. Mas tranquilo, vamos em frente. Dorival, boa noite. Fred Gomes, Dorival, queria te perguntar assim, em relação ao posicionamento do Vitor Hugo. Eu acho que ficou claro, não sei para você, que o Flamengo sofreu por falta de referência também ali na área. Queria saber se você tinha a ideia de tê-lo um pouquinho mais à frente, porque a gente viu ele voltando muito para construir por dentro.
E assim, te perguntar também em relação à arbitragem, porque você sempre foi um profissional muito contido, muito educado, e hoje eu vi você até saltando numa bola que o Vidal lançou e o juiz mandou voltar, ele mandou voltar alguns lances, teve essa... Como é que vocês tiveram a impressão, o banco do Flamengo ali em relação à arbitragem? E mais uma vez, lembrando a questão do Vitor Hugo, questão de referência, por favor. Olha, o que nós queríamos com o Vitor é uma característica que ele tem. Ele sai bem da marcação, ele flutua muito bem e, ao mesmo tempo, ele se faz presente na área. O Vitor tem essa característica. Como nós trabalhamos com o Matheus muito pouco tempo, em razão da saída do Lázaro agora, praticamente em cima, eles estavam disputando finais de competição. O Matheus, o França, o Peterson, enfim, eles estavam em finais de competição, então eles trabalharam muito pouco com a gente. Eu achei muito arriscado naquele momento já entrar com o Matheus, já que ele havia feito poucos trabalhos. A característica do Vitor, ela poderia ter preenchido, desde que nós conseguíssemos chegar pelos lados do campo, como sempre chegamos, com jogadas de combinação, e aí sim o Vitor seria importante, porque ele tem cabeceio, ele tem definição, ele bate muito bem, ele protege, ele escora, ele segura, ele sustenta. É um jogador que tem tudo para que também possa, de repente, em uma necessidade, se estabelecer nessa função. Mas acabou não acontecendo como pensávamos, o que eu falei anteriormente. O Goiás tinha duas linhas muito próximas, estavam muito difíceis de serem infiltradas. E com isso nós transitávamos bolas, não tínhamos a paciência suficiente e procurávamos uma jogada por dentro, que era onde eles estavam muito bem congestionados, muito bem armados, muito bem posicionados, e a partir dali uma retomada de bola passava a ficar um jogo a caráter daquilo que eles sempre fizeram. Então, nós tínhamos que ter muito cuidado com isso. Segundo tempo, nós melhoramos esse trânsito de bola na frente da área adversária, porém não fomos tão agudos quanto já fomos em outros momentos. E com isso, deixamos de ter as jogadas em quantidade que nós sempre fizemos com outros adversários, e com isso seria talvez, e o diferencial do Vitor seria mostrado nesse sentido. Se as bolas chegassem pelos lados e houvessem os cruzamentos, com as infiltrações, as movimentações e a presença do Vitor aí sim lá dentro. Como nós não tivemos essas jogadas pelas laterais do campo, principalmente não só com os laterais, mas pelas laterais do campo, o que envolve atacantes e meias, infelizmente ele ficou com uma função restrita em razão da própria condição que apresentamos. É difícil, eu não vou falar nada sobre arbitragem, mas eu acho que não está satisfazendo, de um modo geral, nenhuma equipe no futebol brasileiro. Nós temos que ter cuidado com tudo isso aí. Boa noite, Dorival. Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Me permita fugir um pouco do jogo de hoje. O Arrascaeta, no jogo contra o Vélez, ele saiu reclamando de dores no pubis. Eu queria saber como é que está a situação do uruguaio para esse duelo de quarta-feira, e queria que você já projetasse esse confronto tão importante que pode te levar à segunda final em pouco tempo, né, em 3 meses de Flamengo. Nós temos que ter um jogo desenvolvido com muitos cuidados. Eu acho que tudo que tem acontecido, nós temos pensado muito em todas as situações. A Arrascaeta, ele jogaria 4 partidas em sequência, se fizesse a partida de hoje também. Nós estamos tentando, não é poupá-lo, mas evitar que uma situação se agrave. Por isso nós estamos tendo todo o cuidado possível com alguns jogadores, para que não aconteça o que tem acontecido na maioria dos jogos que nós temos acompanhado, sempre um jogador saindo com uma fisgada em algum local. E isso aí está mostrando o quanto é desgastante. Não o ano que nós estamos fazendo, mas os 2 anos de competições. O número de jogos absurdos, e isso aí a gente já não vai mais falar a respeito, porque eu acho que isso tem desgastado muito e minado a capacidade das equipes de restabelecerem as suas equipes principais. A prova disso, São Paulo hoje jogou com uma equipe totalmente modificada. Palmeiras, na rodada anterior, jogou com uma equipe totalmente modificada.
Quer dizer, será que nós estávamos errados esse período todo que nós assim o fizemos? Aí exigiram a equipe principal contra o Ceará. Se tivéssemos feito, vocês viram a exigência do jogo do Vélez no meio de semana? Será que teríamos o fôlego que tivemos para virar aquela partida? Então é por isso que eu questiono muito e sigo aquilo que todos nós programamos internamente. Nós temos um departamento que trabalha único e exclusivamente com isso e nos respalda em todos os aspectos, em todos os sentidos, com muitos dados, para que nós possamos colocar em campo a melhor equipe possível e que na semana seguinte ou na rodada seguinte nós tenhamos também uma equipe preparada tão quanto a que esteve em campo hoje, na quarta-feira, no domingo anterior. Então tudo que é feito lá é feito com os pés no chão, respaldados e principalmente municiados de todas as informações para que possamos sempre colocar o melhor grupo possível em campo em busca de resultados. E vinham acontecendo sempre, à exceção dessas duas últimas rodadas, a equipe vinha demonstrando uma segurança, um equilíbrio, uma produtividade muito alta. Não é por causa de 2 resultados que nós vamos abrir mão de tudo que está sendo feito. Por isso esse cuidado, sem lesões, com a equipe inteira, integrada e todo mundo jogando, satisfeitos e buscando as melhores condições possíveis. Dorival, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. O Flamengo hoje está a 9 pontos do Palmeiras, que é o líder da competição, e caiu para a 3ª posição do campeonato. Queria que você falasse se ainda acredita no título da competição. Olha, nós temos 11 rodadas a serem jogadas e tudo pode acontecer, assim como o Palmeiras for confirmar a condição que apresenta nesse momento, que é uma diferença respeitável. Mas vocês já viram muitas viradas em vários campeonatos brasileiros. Aconteceu isso com o próprio Flamengo em 2009, era o 14º colocado, e em 2020, exatamente, obrigado, Juan. Em 2020, da mesma forma. Então, vamos ter calma, paciência, continuarmos trabalhando com os pés no chão, alicerçados em cima dos números que nos são passados e das condições de cada jogador. Eu gostaria de ter uma equipe sempre atuando em todas as partidas, mas com essa loucura que são as nossas competições, impossível de fazê-lo. Em respeito ao torcedor, eu tento colocar a melhor equipe possível em campo, sempre em condições de poder dar uma resposta. Até porque a grande maioria dos jogadores tem entrado sempre, ainda que não iniciem as partidas principais. Dorival, última pergunta aqui à sua esquerda. Boa noite, Dorival, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Quarta-feira o Flamengo tem um desafio pela Copa do Brasil. Venceu a primeira por 3-1 fora de casa. O rival, o São Paulo, teve algo bem semelhante na Copa Sul-Americana. Perdeu a primeira por 3-1 para o Atlético aqui de Goiânia e na volta conseguiu reverter a situação, está classificado para a final. Você teme alguma coisa para esse jogo da quarta-feira? Como seu time está se preparando? Queria que você fizesse uma análise, por favor, do próximo compromisso. Olha, eu acho que existe sempre uma ansiedade para quem joga. Mesmo tendo um resultado como esse favorável, futebol, ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades. A equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano. Então não é por um acaso que está na situação em que está. Teremos um grande jogo, podem ter certeza disso. Isso aí serve de alerta para a nossa equipe, para que não cheguemos num momento como esse, em desigualdade de condições. Por isso que vai a campo a melhor equipe possível. Caso tenhamos algum problema com algum dos jogadores, eu não hesitarei em mudar, porque eu quero uma equipe inteira em campo para poder jogar um jogo de alto nível, que vai com certeza ter um nível de exigência muito alto. E nós deveremos e teremos condições de estarmos ainda melhor preparados do que na primeira partida. É isso que eu espero que aconteça, porque nós conhecemos o nosso adversário e sabemos o potencial. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe para fortalecer o canal. Até a próxima!